Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical Online. Eu sou o professor Israel, é um prazer tê-los aqui novamente. Chegamos à lição de número 4, o pecado e suas consequências. Lembre-se sempre, caso você precise, aperte pausa no vídeo, assista de novo. Aqui embaixo você tem um fórum de dúvidas. Quando você entrar, você coloque a sua questão e logo depois de publicar você consegue ver a dos outros participantes, dos outros alunos. Além disso, eu coloquei um caça-palavras aqui embaixo para verificação do aprendizado. Eu espero que você consiga fazer e que seja muito proveitoso para o seu crescimento. Tudo bem? Bom, como sempre, a nossa aula está dividida em momentos. A aula de hoje, a lição de número 4, está dividida em 3 sessões. Na primeira, eu quero falar sobre a encenação da mensagem. Na segunda, a proclamação da mensagem e concluir a minha aula com uma aplicação. É claro que o texto de referência que eu estou me referindo é o capítulo 5 do profeta Ezequiel. Nessa primeira parte do capítulo, que vai do versículo 1 até o versículo de número 4, o profeta Ezequiel faz uma encenação sobre o destino dos habitantes de Jerusalém. Nós vamos ter diversos textos na aula de hoje. Para a aula não ficar muito longa, eu vou ler apenas alguns, os outros eu coloco aqui. Você pode apertar pause no vídeo e fazer a leitura. Eu peço que você faça isso para que o seu aproveitamento da aula seja muito bom, tudo bem? Então, alguns textos eu não vou ler, eu vou colocar aí para você fazer a leitura. Quando eu não fizer a leitura, você aperta pause no vídeo e leia você mesmo. Mas aqui está a encenação dele, do versículo 1 até o versículo 4. Qual que é a chave dessa encenação? É a espada que ele está segurando em sua mão. Com essa espada, o Senhor o ordena rapar a sua cabeça, pegar todos os fios de seu cabelo, pesá-los em uma balança e dividir este cabelo em 3 partes iguais. Eu organizei para vocês de maneira que fique um pouco mais claro. Nessa encenação, as duas primeiras partes de cabelo que ele vai separar representam aqueles que serão destruídos. E num segundo ato, o terceiro monte de cabelo fala da maneira como Deus vai preservar aqueles remanescentes fiéis. Bom, o que a gente percebe então nesse versículo que vocês leram é que o que se destaca é o número 3. O cabelo, que é rapado de sua cabeça com uma espada, é dividido em 3 partes. Essas 3 partes são eliminadas de 3 maneiras diferentes. Observe comigo aí. A primeira parte do cabelo ele deve queimar sobre uma ilustração de Jerusalém, representando a destruição de Jerusalém. A segunda parte de cabelo ele deve espalhar ao vento, representando a diáspora, aqueles israelitas que foram espalhados pelo mundo. Na lição de número 1 eu falo sobre isso. Se você quiser recordar, volte lá e depois retome daqui. Mas eu acho que você deve se lembrar. E o terceiro grupo de cabelo, ele deve guardar no seu manto, representando a preservação dos remanescentes fiéis. Essa encenação do profeta nos faz lembrar as palavras que foram ditas há mais de um século atrás pelo profeta Isaías. E perceba que interessante as palavras de Isaías, como elas descrevem o que Ezequiel está fazendo. Versículo 20 do capítulo 7 de Isaías. Naquele dia, o Senhor alugará uma navalha que virá de além do rio Eufrates, o rei da Síria, e a usará para raspar tudo, sua terra, suas plantações e seu povo. Essas palavras que foram ditas pelo profeta Isaías, elas acabaram de ser dramatizadas pelo profeta Ezequiel. É isso que ele acaba de fazer. Nós estamos lendo uma encenação do profeta Ezequiel, versículo 1 ao 4, e o que ele está encenando é recriando essas imagens verbais ditas por Isaías há mais de 100 anos. Aquilo que foi falado acabou de ser contracenado. Isso é interessante. E por fim, no versículo 4, a gente percebe que há uma descrição a mais. Parte daquele cabelo que está sendo guardado no seu manto, o Senhor manda ele tirar alguns fios e colocar no fogo, dizendo que com certeza
este é um aviso para aqueles exilados da Babilônia. O fogo que está consumindo Jerusalém atingirá toda a casa de Israel, inclusive eles que estão ali no exílio. Então essa é a primeira sessão, a encenação do profeta. Na segunda sessão, eu quero falar para vocês sobre a proclamação da mensagem. O momento em que o profeta deixa de fazer essa encenação e começa a proclamar a sua palavra. As suas palavras, elas serão registradas do versículo 5 até o versículo de número 17. E essas palavras são um discurso de julgamento que Deus traz às pessoas. Então, depois de encenar, e veja que essa encenação tem tudo a ver com aquilo que o profeta Isaías havia dito, ele trouxe representatividade àquelas palavras, e agora, depois de trazer representatividade àquelas palavras, ele traz um julgamento, o significado disso que ele acabou de fazer. Essa maneira como Deus está trazendo o julgamento, ela pode, assim, ser compreendida por nós do jeito que eu coloquei aí. Eu acho que essa estrutura básica nos ajuda, nos permite perceber que, primeiro, Deus vai fazer uma atuação de Jerusalém, Deus vai atuá-lo pelo o que eles fizeram, versículos 5 e 6, e depois vai haver um anúncio de julgamento sobre Jerusalém. Neste anúncio, nós vamos ter um primeiro anúncio com uma acusação e uma sentença, e um segundo anúncio com uma acusação e uma sentença. Então veja que está bem organizadinho para você. Depois você pode fazer esse estudo individual, observando cada um destes pontos e tentando perceber a maneira como a encenação está falando sobre estes elementos que estão presentes no texto. Por uma questão de tempo, eu quero me deter apenas na autuação de Jerusalém, o momento em que Deus vai julgá-los por um crime que eles estão cometendo. E qual é, então, o crime que eles estão cometendo? Leia comigo, então, versículos 5 e 6, o momento em que eles são autuados por Deus pelo que eles estão fazendo. Assim diz o Senhor soberano: essa é uma ilustração do que acontecerá a Jerusalém. Coloquei-a no centro das nações, mas ela se revoltou contra os meus estatutos e decretos e foi mais perversa que as nações ao seu redor. Não quis obedecer aos meus estatutos e decretos. Veja que a autuação começa com uma intimação. Na abertura o profeta diz: esta é uma ilustração do que acontecerá com Jerusalém. Com essas palavras, o profeta está respondendo de forma muito clara e tirando qualquer dúvida sobre a dramatização que ele acabou de fazer. Aquela dramatização não foi sem sentido. Este é um discurso profético de juízo, e aquela dramatização tentou ilustrar isso. De um lado, você vai ter o réu, que aqui no caso é Jerusalém, que está sendo acusada, como testemunha desses fatos, estão sendo chamados as nações, e do outro lado tem aquele que está oferecendo a acusação, que no caso é o próprio Deus. E ele diz abertamente: Jerusalém não quis obedecer aos meus estatutos e decretos. Ela foi mais perversa que as nações ao seu redor. Veja que o motivo porque Deus está levantando esta acusação contra Jerusalém é porque Jerusalém foi escolhida pelo próprio Deus como cidade favorecida. Esse texto de Deuteronômio, capítulo 12, versículo 11, é uma ilustração disso. Ela recebeu um status diferente das demais nações. Deus decidiu registrar em Jerusalém o seu nome. Está escrito aí, eu coloquei em negrito: lugar que o Senhor, seu Deus, escolheu para a habitação do seu nome. Então, apesar de Jerusalém ter recebido um status de cidade favorecida por Deus, a acusação do Senhor é muito clara lá no versículo 6. Ela se revoltou contra os meus estatutos e decretos e foi mais perversa que as nações ao seu redor. Não quis obedecer aos meus estatutos e decretos. Então, recebeu um status favorecido e não foi condizente com este status. Daniel Bloch faz um comentário interessante sobre isso. Ele diz o seguinte: ao recusar em viver de acordo com seu chamado, Jerusalém se rebelou contra aquele que a havia escolhido e separado. Em vez de ser uma luz para as nações e demonstrar diante delas o caráter reto da vontade revelada de Yahvé, tomou orientações quanto à sua própria conduta com as nações.
Ou seja, para a gente fica muito claro que Jerusalém recebeu um status favorecido e é por isso que ela está sendo julgada neste momento, porque ela não agiu de maneira condizente com o chamado que havia recebido do Senhor. Em vez de ser luz às nações, ela se tornou trevas como elas, porque se portou como as nações. Bom, sabendo desta rápida explicação do motivo por que ela está sendo autuada por Deus, está sendo julgada, e porque o profeta fez essa encenação, eu gostaria de encerrar na terceira sessão fazendo uma aplicação que eu acho que é muito valiosa. Tais coisas que aconteceram a Jerusalém servem como advertência para nós. É claro que essa aplicação ela não foi feita por mim. Foi o próprio apóstolo Paulo quem a fez quando escreveu a sua primeira carta à igreja de Corinto. Na sua carta ele é muito claro, pegando estes elementos e aplicando a nós como uma ilustração de advertência a nós. Eu queria ler alguns trechos. Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles e seus corpos foram espalhados pelo deserto. Observe o versículo 6. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram. Isso é muito emblemático, porque Paulo vai pegar esse conjunto de versículos e vai dizer o seguinte: as coisas que aconteceram a Jerusalém servem como advertência a nós. As leis que aqueles israelitas violaram não eram simplesmente estatutos estabelecidos por tribunais humanos ou juízes humanos. Eles quebraram o próprio pacto que Deus havia feito com eles. E mesmo sendo um povo escolhido pelo Senhor, sofreram o julgamento divino. É essa aplicação importante. E eu acho que o tio Ben, o tio do Peter Parker, talvez você conheça aí dos quadrinhos, ele captou isso com uma frase emblemática que representa tudo que eu estou dizendo. Tio Ben disse ao Peter Parker: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Essa é a mesma advertência que é feita à igreja hoje. Nós recebemos grandes privilégios com a salvação por meio de Cristo Jesus. Existem muitos benefícios em sermos igreja. Paulo escreve isso em Efésios: nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Mas não existem só privilégios, existem também responsabilidades. E a responsabilidade que o texto está nos indicando é aquela que Paulo diz muito claramente em Romanos 12. Não imitem o comportamento e os costumes do mundo. Vocês não foram colocados no mundo para ser trevas como o mundo, ou para seguir o mundo, ou acompanhar o mundo, mas ser luz às nações. Se nós seguirmos o mesmo caminho de Jerusalém, que ao invés de guardar a vontade revelada do Senhor, preferimos adotar os padrões ímpios de comportamento do mundo, nós também seremos julgados por isso. Em vez de ser luz para o mundo, Jerusalém se tornou uma mancha mais escura no mundo. Isso também pode acontecer com a igreja. E este é o alerta que o apóstolo Paulo faz, e é esta aplicação que eu queria fazer. Por isso, eu encerro a aula de hoje com uma citação de um texto de Ben Sixsmith, um texto interessante, o texto A Triste Ironia dos Pastores Celebridades. Eu queria terminar com isso. Ele diz o seguinte: há uma ironia, porém, em como sempre que os cristãos parecem se apegar à cultura dominante, com todos os seus vícios, na esperança de atrair as pessoas para Deus, eles parecem ser atraídos para o vício. Não sou religioso, portanto, não é minha função ditar aos cristãos o que eles devem ou não acreditar. Ainda assim, se alguém tem uma fé que vale a pena seguir, sinto que suas crenças deveriam me deixar desconfortável por não fazer isso. Se eles compartilham 90% do meu estilo de vida e valores,
Não há nada especialmente inspirador neles. Em vez de me fazer querer ser mais parecido com eles, parece que eles querem se tornar mais como eu. Este foi o erro de Jerusalém e por isso eles estão sendo autuados e julgados. É com isso que eu queria aplicar e encerrar a aula de hoje. Tais coisas que aconteceram a Jerusalém servem como advertência para nós. Na próxima aula, nós seguiremos o nosso aprendizado. Aqui embaixo nós temos uma atividade onde você pode verificar o seu aprendizado. Eu aguardo você então na próxima aula. Até lá!